Finanças de A a Z. Então vamos continuar aqui com o nosso quadro sobre toda a nossa jornada financeira, de uma forma mais clara, mais objetiva, para que você entenda aí toda a nossa vida de finanças. Então agora nós vamos continuar pela letra H e vamos trazer dois tópicos aqui fundamentais para a nossa vida. O primeiro é o hábito de poupar e o segundo é sobre a habitação. Então vamos entender um pouco mais sobre o hábito de poupar. Aqui a gente está falando numa cultura de economia, de criar uma reserva financeira. Aqui a gente não está falando para deixar de viver, de gastar, mas tudo tem que ser planejado, tem que ser organizado. Então assim, a gente tem que tomar as decisões assertivas de forma clara e para isso a gente precisa ter planos, ter metas definidas, porque fica mais fácil de a gente conseguir atingir aí os nossos objetivos. Vamos dar um exemplo. Eu preciso trocar o meu celular daqui a alguns meses, ou eu preciso trocar o meu carro. O que eu preciso fazer? Eu preciso colocar ali dentro do meu orçamento, fazer um planejamento, entender se vai ter um parcelamento, como que a gente está ali com o nosso cartão de crédito, se já tem muita coisa parcelada na fatura. Então é assim, é entender, é ter uma visão do todo, como que tá aí as suas finanças. Então isso é fundamental. E quando a gente fala de poupar, é na verdade ter toda essa estratégia. É fazer uma pesquisa com o valor do bem que você vai adquirir, é ver se é o momento adequado para comprar. A gente precisa saber se a gente tem realmente o valor disponível para esse pagamento, se não vai atrapalhar outras contas. Então tudo tem que ser planejado. Então quando a gente fala o hábito de poupar, a gente fala de estar raciocinando de forma lógica e entendendo todo o cenário para a gente não dar aquela famosa um passo maior que a perna, sabe? Então a gente precisa entender toda a nossa história aí, por isso que eu falo muito de fotografia financeira atual. Ou seja, você vai tirar uma fotografia, um raio-x de como está as suas finanças nesse momento. Então a gente sabe se é o mês que a gente teve mais custo, mais gastos, e quando a gente fala em poupar, também é ter a reserva financeira para que nos alivie aí no momento de imprevistos. Então isso é fundamental. E uma dica que eu já falei aqui nos meus vídeos é sempre se pagar primeiro, ou seja, entrou meu pagamento em conta, entrou ali o meu crédito, né, a minha renda do mês. O que eu faço? Se você esperar sobrar o dinheiro para você iniciar aí a sua reserva financeira ou seus investimentos, você nunca vai fazer. Por quê? Porque a gente sabe que tudo está muito caro, a gente acaba tendo uma despesa grande com o mercado, com a nossa saúde, né, com estudos dos nossos filhos. Então, assim, tem muita coisa envolvida. Então, se você não separar aquele valorzinho já no momento que entrar a sua renda e falar, esse é para minha reserva financeira, para eu iniciar os meus investimentos, você nunca vai iniciar. Então, por isso, separe o seu valorzinho ali para guardar ali o seu dinheirinho, fazendo ele multiplicar ali. A gente vai conhecendo mais sobre investimentos, que já tem aqui os vídeos para te ajudar e amparar nisso, e a gente vai melhorando cada vez aí as nossas finanças. Então, assim, a consistência é o segredo para a gente manter ali as nossas finanças em dia, manter equilibrada, separar sempre aquele nosso valor para reserva e com isso alcançar nossas metas, os nossos sonhos. E com isso a gente pode até pensar que na nossa próxima letra, que é a habitação. Você concorda comigo? Para a gente dar esse passo de ter uma habitação, de comprar uma casa, tem que ser muito bem estudado, muito bem planejado, porque a gente sabe que vai ser um financiamento a muito longo prazo. E os juros, né, com os bancos estão cada vez mais altos. Então, o que você precisa fazer? Você precisa realmente estudar se esse é o momento, se não vai comprometer aí muito o seu orçamento, porque isso é fundamental, entender ali com clareza como que estão aí as suas contas do mês, para você não dar nenhum passo aí que depois você não consiga arcar com todas essas despesas. Então, assim, principalmente quando nós falamos aqui que somos pais de família, então já tem filhos envolvidos, a gente sabe que tem despesas
despesa, a gente tem que ter muita cautela em todas as tomadas de decisões. Entendo também que todo mundo quer ter sua casinha como segurança, mas também a gente tem que tomar muito cuidado nesse planejamento para a gente não dar aí um passo muito grande e depois não conseguir arcar com isso. Então assim, ó, para a gente adquirir realmente um imóvel ou até alugar, vamos dizer que nesse momento não é para compra, é para um aluguel, tem que tomar muito cuidado quanto que vai absorver da sua renda esse valor mensal. Então isso é essencial. Agora aqui a gente está falando mais numa situação de compra, né? Então aqui a gente precisa fazer um orçamento e entender todos ali o objetivo da família. E no caso de compra é muito importante a gente entender qual é o valor de entrada, como que vai ficar ali as minhas parcelas todo mês, qual é os juros que os bancos estão cobrando. E detalhe, você pode fazer essa avaliação em mais de um banco. Dá uma olhadinha qual é a taxa do banco X, depois vê qual que é o banco Y e tenta fazer ali da melhor forma que não absorva mais de 50% da sua renda mensal, porque senão isso vai comprometer muito as suas finanças. Então assim, a gente tem que tomar cuidado porque tem esses gastos extras, a gente tem que dar valor ali se for um apartamento, na entrada ali para chave, a gente tem manutenção, né? Porque muitas vezes quando compra um apartamento novo, você tem que trocar piso, ou às vezes vem até sem o piso. Ah, eu quero trocar pia. Não esqueça que muitas vezes você tem que comprar móveis novos. Então assim, muitas despesas ao mesmo tempo. Tem imposto, tem condomínio. Então assim, tem que entender muito como que vai ficar essa sua situação financeira, né? Não esqueça que seu salário é fixo, né, dentro daquele patamar, e depois não tenham por onde correr. Onde as pessoas costumam correr é cartão de crédito, financiamento, empréstimo, que também são juros muito altos. Então assim, você já vai ter a sua parcela do aluguel, já pensou em ainda ter uns juros de empréstimo, de financiamento? Então assim, tenta ficar entre 30% a 50% da sua renda, para que você não comprometa muito o seu orçamento e acaba passando aí por apuros desnecessários. Então assim, é essencial ter esse equilíbrio financeiro. O mercado fornece diversos valores, tanto no preço dos imóveis, então tenta manter dentro do seu padrão de vida. Claro que todo mundo gostaria aí de ter um apartamento de 1 milhão ou mais, mas gente, a gente sabe que as despesas são muito grandes. Então assim, pensa, reestruture, pesquise se casa ou apartamento, qual ficaria melhor e dentro das suas condições financeiras, para que você consiga arcar com esse pagamento. Até porque a gente está falando de longo prazo, a gente está falando de muitos anos aqui para ter esse financiamento dentro da nossa vida. Então todas essas sugestões, todas essas orientações são para que você não passe apuro desnecessário, porque a gente sabe, quando a gente tem dívidas, a gente acaba comprometendo tudo, a nossa vida familiar, a nossa saúde física, emocional, mental, atrapalha com o nosso sono, pode gerar problemas físicos muito grandes, né? A gente sabe que tem aí muitos casos que vem a ansiedade, a depressão, a gente já tem a hipertensão, que infelizmente faz parte aí do grande público da nação aí brasileira. Então assim, tomar muito cuidado com essas coisas, a gente tem que ir com cautela. Eu sei que a gente tem a ambição, a gente tem os planos, mas sempre dentro de um orçamento que a gente consiga arcar. E com isso a gente vai mantendo aí as nossas finanças em dia. Então se inscreva no canal, curta, compartilha, a gente tem sempre vídeos aqui que pode ajudar muito você aí no seu dia a dia.